Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para os nossos ouvintes, para todo mundo que está assistindo o CBN Brasil, ótima semana. A Vera Magalhães hoje com a gente só pelo telefone, porque a Vera, quem já ouviu o Jornal da CBN hoje, acompanhou a saga, está tentando voltar do Rio de Janeiro, não está fácil. Santos Dumont estava fechado nessa manhã, Vera está voltando de carro, então a Vera está conversando com a gente de uma paradinha que ela fez na estrada. E sobre um tema super importante, né, Vera? Como usualmente você faz. Hoje deve ter uma definição da data de votação no plenário da Câmara do novo marco fiscal, que é uma coisa super importante, né, Vera? Exatamente, Cássia. O bom de não estar dirigindo nessa volta improvisada de carro para São Paulo é que dá para ir apurando. E eu conversei com deputados nessa manhã e eles dizem que desta reunião que o presidente da Casa, Arthur Lira, convocou com o relator Cláudio Cajado e os demais líderes dos partidos, deverá sair uma definição tanto quanto a data da votação do marco fiscal, quanto a respeito do texto, do teor do texto, porque o Senado fez alterações na proposta que saiu da Câmara, excluindo do chamado teto de gastos, não é exatamente um teto de gastos, mas do que está dentro do arcabouço, os fundos, tanto do fundo do Distrito Federal quanto o Fundeb, que é o Fundo de Educação, e também fez alteração no cômputo da inflação, e isso tem impacto na maneira como vai ser elaborada a proposta orçamentária desse ano. Então, são essas as principais alterações que foram feitas e que deverão ser analisadas pelo relator para saber se vão ser alteradas ou não. O relator, no início desse processo, estava muito disposto a reverter tudo e voltar ao seu próprio texto original. E ele pode fazer isso porque aí a palavra final é da Câmara, em se tratando de um projeto de lei complementar. Mas o governo começou a fazer muitas gestões junto a Lira, junto a Cláudio Cajado, para acatar algumas das alterações feitas pelo relator Omar Aziz no Senado. Então, isso poderá acontecer, vai depender de acordo político. A gente sabe que o governo e Lira estão aí numa fase de negociação em torno da reforma ministerial, e isso deverá ditar o bom humor ou uma maior resistência por parte da Câmara a fazer o jogo conforme o governo quer, ou seja, acelerando a votação e aceitando as alterações que foram introduzidas no texto lá na sua tramitação pelo Senado. E Vera, o que pode impactar, né, nessa decisão de fazer com que isso corra mais rápido ou não? Olha, Cássia, além da questão da reforma ministerial, que certamente é um fator que está pautando esse ritmo da votação, eu acho que a decisão da semana passada, pelo que eu conversei com os deputados, os líderes agora pela manhã, a decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada de anular as provas da operação sobre os kits robótica, a compra superfaturada de kits de robótica lá no estado de Alagoas, pode ajudar a destravar a votação no marco fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vinha muito incomodado com essa investigação, que ele achava que tinha transcorrido de maneira ilegal por envolvê-lo, segundo ele, de forma inapropriada e, com isso, ferir a lei que manda que autoridades como ele, deputados federais, tenham foro privilegiado junto ao Supremo. Na semana passada, o relator da reclamação de Lira, o ministro Gilmar Mendes, retirou o caso da pauta do plenário do Supremo e decidiu monocraticamente decidindo pela anulação total das provas até aqui. Então, é como se essa investigação tivesse de voltar à estaca zero. Então, isso tirou um peso que havia sobre Lira. Ele vinha muito revoltado com isso, achando que tinha havido vazamentos ilegais do seu nome para implicá-lo nisso. Então, pode haver uma boa vontade maior depois dessa decisão do ministro Gilmar, que veio ao encontro daquilo que o presidente da Câmara esperava. Então, isso e a definição sobre a entrada ou não dos seus aliados do PP e do Republicanos no governo podem ser fatores decisivos aí para acelerar o marco
é importante que ele seja votado rápido, porque o orçamento de 2024 tem de ser enviado até 31 de agosto para o Congresso. E a feitura desse orçamento, com alguns bilhões a mais para lá ou a menos, depende desses indicadores que estão lá, sobretudo o indicador sobre qual vai ser o índice de inflação considerado. Vera Magalhães, muito obrigada, bom retorno para você e até a próxima. Até a próxima, uma ótima tarde para vocês e até mais tarde no Ponto Final, já direto da base paulistana. Até, Vera.